Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso encontro semanal para bater um papo bacana, descontraído sobre os mercados mundo afora. E tivemos uma semana muito importante para o nosso cenário interno aqui do Brasil. Bom, para começar, vamos falar da Bolsa de Valores. Fechou a semana em alta, uma alta expressiva, eu diria, de 4%. E foi uma alta numa semana especialmente tensa, né? Nos mercados lá fora, a gente não teve muita oscilação, o mercado ficou em suspenso, muitas falas do presidente do Fed, Jerome Powell, muito medo em relação a uma nova onda de coronavírus. A gente teve, aliás, como bem o Cadu adiantou na sexta-feira passada, novos casos surgindo nos Estados Unidos. E com isso a gente teve um certo descolamento da Bolsa brasileira em relação aos mercados internacionais, que também mantiveram alta, mas não foi tão expressiva como a alta aqui da Bolsa brasileira. Para nosso consumo interno aqui, a semana, bom, vocês sabem, foi marcada pela decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, cortou-se a Selic em 0,75, era uma redução já esperada, já havia uma sinalização que isso poderia acontecer. Porém, o que na minha opinião foi de mais importante, senhores, já os anunciando Carlos Eduardo Domingue e João Gabriel Schlitter, meus amigos convidados para mais uma edição, o que ficou de mais importante é, na minha opinião, a surpreendente sinalização de que podemos ter mais cortes. Começo com você. Tudo bem, Cadu? Como é que foi essa semana aí? Fala, Rafael. Uma semana com bastante notícias aí, né? Como a gente tinha adiantado na semana passada, isso já estava meio precificado pelo mercado, quando a gente vê ali para a curva de juros. Basicamente era dado como certa essa queda de 0,75. Alguns dados essa semana, né, reforçaram ainda mais essa decisão do Copom aqui no Brasil, porque a gente teve os dados do varejo, que em abril teve uma queda aí de 16%, e teve os dados também do setor de serviços, que em abril também teve uma queda bastante expressiva, né? Bateu uma queda aí de quase 12%. Lembrando que o setor de serviços representa aí quase 70% do PIB. Então, é um dado bastante relevante e isso incentivou ainda mais essa tomada de decisão do Copom em reduzir os juros em mais 0,75, levando para mais uma mínima histórica de 2,25% ao ano e sinalizando que esse corte ainda pode ter alguma dose adicional. Provavelmente aí uma queda de mais 0,25, dependendo da dinâmica econômica. Um outro dado importante que saiu essa semana também foi o IBCBR, que ele serve ali basicamente como uma prévia do PIB. Em abril a gente teve uma queda de 9,73%, que é uma queda bastante expressiva. Em março essa queda tinha sido de 5,9%, e se a gente comparar no ano, comparando o abril desse ano com o abril do ano passado, a queda chega a 15%. Então, toda essa conjuntura, né, dos impactos, lembrando que o Brasil começou um pouquinho depois desse confinamento, né? Enquanto ali na Europa e nos Estados Unidos a gente começou a ver isso já em meados de fevereiro, o Brasil foi pegar o finalzinho ali de março. Então, esse foi o primeiro mês que a gente pegou 100% ali do confinamento. Então, esses dados representam um pouco mais do impacto dentro do mercado brasileiro, de como afetou a economia. E isso tudo levou a mais uma redução da taxa de juros. A gente já vinha vendo a inflação, né, em níveis muito baixos e vamos ver aí os próximos capítulos, né? É bom lembrar que os resultados também das empresas no primeiro trimestre, a gente não teve muito impacto desse confinamento, porque a gente pegou, como eu falei, o finalzinho de março. Então, próximo trimestre é que a gente vai ver os resultados das empresas sendo mais impactados, com exceção ali talvez do setor financeiro, né, dos bancos, que já fizeram uma provisão de um aumento de endividamento mais elevado. As outras divulgações de resultados ainda não tem tanto dentro do balanço o choque que vai aparecer mais nesse próximo trimestre. Tem razão. E o interessante é a gente observar que na semana a gente teve um crescimento dos papéis relacionados a bancos. Ontem, por exemplo, os papéis do Itaú Unibanco subiram 3,2%, puxou inclusive o Ibovespa para o terreno positivo. A gente teve hoje, na sexta-feira, né, estamos gravando aqui precisamente no dia 19 de junho, a gente teve uma alta significativa dos papéis relacionados à saúde. Units da Sul América fecharam em alta de 3,02%. A gente teve também
Qualicorp subindo 4,69%, Hapvida subindo 4,16%, ou seja, papéis relacionados à saúde com uma alta significativa, o que já dá uma precificação para o que está vindo aí também em relação à pandemia e as questões sanitárias envolvidas. Só para se ter uma ideia, a UBS fez uma precificação do papel da Sul América para um crescimento de quase 6%, e com isso obtendo dados de que a Sul América vai ter uma redução de custos de 400 milhões de reais aí pelos próximos meses. É realmente um setor que o investidor mais atento pode ligar o seu radar. Mas eu quero trazer um outro dado que, na verdade, é um desafio que a gente tem para os investidores médios, que com essa baixa de juros, né, João, a gente tem o fim da mamata. Acabou esse negócio de 1% ao mês. Pode esquecer, porque o investidor vai precisar de muito malabarismo, de muita criatividade nos investimentos para conseguir esse rendimento líquido com facilidade. Não vai ter almoço grátis nesse novo normal que vamos viver com investimentos com juros tão baixos, hein, João? Já dando também a bem-vinda para você. Olá, Rafael. Olá, Cadu. Tudo bom? Prazer estar em mais um podcast com vocês. Mas, Rafael, realmente, né, o brasileiro está tendo um aprendizado forçado, né, de entender que, como parafraseando Milton Friedman, né, não existe almoço grátis, de ter que entender, de conviver com a volatilidade, com o risco na sua carteira. Mas assim, eu fico até chateado que eu sempre fico com uma visão um pouco mais pessimista em relação ao mercado, né? Mas não vamos deixar esse rally que teve atualmente nos deixar mais otimistas ao ponto de entrar com tudo na bolsa sem muito cuidado. Lá vem você botando água no nosso chopp de novo, hein, João? Pô, me desculpa, cara. Eu gostaria de ser mais otimista, mas tem que ter o outro lado, né? Mas lembrando essa questão do 1% ao mês, eu lembro que quando via clientes perguntando, e aí, a carteira está dando 1% ao mês, já vai ter uma pontada no coração, cara, mas enfim. E hoje, realmente, o brasileiro está aprendendo, está vendo que está sendo educado, né? Está virando, como está passando pela puberdade, virando adulto em relação a investimentos e aprender que, no longo prazo, a construção de patrimônio necessita de investimento em economia real, de assumir risco, mercado de ações. Mas vamos lá, querido. Assim, falando um pouco desse rally que a gente teve no maio e agora esse mês de junho, não nos deixa ficar muito otimistas, porque se a gente pegar, vamos lá lembrar um pouquinho a história, a crise de 29, né? Ela começou em 29 com o Dow Jones mais ou menos na casa dos 240 pontos, né? E terminou ali em mais ou menos 1932 com uma queda de 89% no índice. E só que nesse meio termo, a gente teve uns rallies aí bem expressivos, que se pegar novembro de 29 a março de 30, teve um rally de 29%. De junho de 30 a setembro de 30, um outro rally de 13%. Janeiro de 31, fevereiro de 31, outro rally de 17%. E junho de 31, ou seja, 31 de junho de 31 a 28 de julho de 32, de 31 também, me desculpa, teve um rally de 22%, ou seja, rally de 2 dígitos. E mesmo assim, se você pegar o período inteiro, teve uma depreciação, uma desvalorização do mercado de ações do índice Dow Jones de 89% no período. O que eu quero dizer com isso aí? Não nos deixar dizer que esses rallies de curto prazo indiquem uma retomada da economia, que não necessariamente é isso. Simplesmente são movimentações otimistas que estão fazendo o mercado realmente ter esse rally, e não quer dizer que investidores não ganham dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro aí, mas, como eu falei, não diz nada em relação a tendências de longo prazo, tá bom? E não quer dizer que você não tem que estar preparado para essas quedas, outras quedas expressivas na economia, antes que ela entre nos eixos e assuma a velocidade de cruzeiro e volte a realmente a valorizar a economia, realmente se desenvolver no longo prazo, aí gerando crescimento e ganhos de riqueza constante para o nosso país. Então, assim, novamente, acho que a gente tem que ter parcimônia, tomar muito cuidado, acho que não tem que sair do mercado de ações, mas sempre se preocupando com as proteções. Justamente porque, se a gente pegar o mercado americano, nós tivemos aí, em maio, os Estados Unidos teve por exemplo, um índice de desemprego de 13,3%, antes junho, que foi 14,7%. Poxa, legal, teve uma melhora, né? Só que ninguém está parando para pensar que esses dois dados são piores do que a gente teve na crise de 29, só como comparação. Então, você vê que a economia foi muito afetada. É uma crise mundial que a gente está afetando e não comparável com a de 2008, uma crise nos Estados Unidos.
E quando as pessoas acreditam que simplesmente a impressão, não é porque que o dinheiro está imprimindo dinheiro que o governo está imprimindo dinheiro que as pessoas vão gastar mais. Quando a gente vai pegar a taxa de poupança americana, ela está em 33%. Isso mostra que vai afetar o giro da economia americana, entendeu? Então, as pessoas estão sendo mais cautelosas, estão guardando dinheiro porque há uma preocupação com a segunda onda do coronavírus. E será que essa é a segunda onda? Não creio. Quando a gente vê estados como o Texas, por exemplo, que está acontecendo mais ou menos o que aconteceu em Nova York, isso não é uma segunda onda ainda, é da primeira onda, que o vírus ele vai se alastrando ao longo do tempo. Então, assim, eu vejo como a segunda onda é o que vem depois da calmaria, né? Vai ter aquela calmaria, a gente vai achar que acabou e vem de novo. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado ainda e se preparar para o imprevisível. Cara, tem que estar no mercado de ações, acho que economias e empresas sólidas, elas vão passar por isso muito bem, e mais fortes, e às vezes com market share muito mais robusto, né? Porque, infelizmente, as mais fracas vão ficar pelo meio do caminho, mas se preocupe em gastar um pouquinho, que não o seguro do carro, né? A gente já sempre perder aquele seguro, aquele prêmiozinho no ano, para caso a gente dê um PT no carro, a gente não toma uma pancada. Na sua carteira de ações tem que ser igual. Gaste um pouquinho naquele seguro ali, para que a gente não seja pego de surpresa e tenha um caixa ali para poder comprar mais e sair dessa crise cada vez mais forte, com mais dinheiro, se Deus quiser. Só para complementar um pouco aí do que o João está colocando, acho que alguns dados são legais, né, da gente comentar. Assim, nos Estados Unidos, a gente percebeu que teve uma recuperação muito rápida, né? E não estou falando só do mercado financeiro, mas quando a gente olhou ali para o setor de varejo e tal, você teve uma retomada até mais acelerada do que se esperava. Você comentou, por exemplo, de Brasil, quando a gente estava falando ali de serviços, alguns setores performaram um pouco melhor, não só em abril como em março, principalmente supermercados, setor farmacêutico. E pode ser que a gente observe no Brasil, com essas reaberturas, provavelmente a gente bateu a mínima ali em abril, tá? A gente bateu ali o fundo do poço. Não estou afirmando ali com toda certeza, mas como a gente está saindo desse confinamento, eu acho, pelo menos nesse primeiro momento, improvável ter um lockdown geral novamente, então você pode ter ali coisas pontuais, a gente vai ter uma retomada. E como a gente tem uma demanda retraída, isso tem impulsionado, né? Até o padrão de consumo mudou um pouco. O mercado veio até melhor, né, esse setor, até porque as pessoas mudaram a forma de consumir. Elas passaram a consumir mais, até para ter que sair menos vezes à rua. Então, ver essas mudanças são importantes. E quando a gente olhou para os indicadores que saíram essa semana da China, né, setor industrial e setor de varejo, os dados ficaram abaixo do esperado. Então, pode ser que a gente tenha, né, como o João às vezes fala, né, aquele voo de galinha, aquela coisa de, no primeiro momento, reabriu e você parecer que é uma retomada muito forte, e logo em seguida a gente vê números enfraquecendo de novo e essa dificuldade de você ter essa retomada. Então, é legal botar isso. E um outro indicador disso é que os bancos centrais continuam, né, fazendo estímulo. Nos Estados Unidos se discute lá o pacote de 1 trilhão para infraestrutura. A gente teve uma reunião hoje lá na União Europeia que está lá em discussão, mas já teve um bom ponto hoje para um pacote de incentivo de 750 bilhões de euros para todo mundo querendo botar liquidez nesse mercado. É impressionante, né? Exatamente. A Inglaterra manteve a taxa de juros inalterada em 0,1%, que é baixíssimo, mas aumentou o relaxamento quantitativo, né? Um pacote de 100 bilhões de libras. Então, a gente está vendo cada vez, né, esses volumes cavalares aí de dinheiro dentro da economia. Então, é importante estar de olho. Só para explicar, relaxamento quantitativo é aquele termo onde os bancos centrais eles podem investir e comprar títulos de dívida de empresas privadas, né? Ou seja, dando liquidez para o mercado, sustentando ainda mais as empresas privadas. A gente já teve esse movimento nos Estados Unidos, a gente teve essa novidade no Brasil aqui também pelo Banco Central, e isso faz com que o movimento das bolsas ele se alavanque, né? A gente teve, por exemplo, tive dados aqui recentes. Até o dia 17 de junho, a Bolsa Brasileira teve um fluxo de investimento estrangeiro positivo de 2,9 bilhões de reais. E o fluxo de pessoa física também positivo em 1 bilhão de reais. E eu acho que eu vou um pouco mais na linha do João, né? Tanta liquidez está fazendo a galera tomar risco. O apetite por risco está voltando. E não tem nada mais nesse viés do que a renda variável, né? Rafael, eu quero te contar uma curiosidade. Quando você falou essa questão de apetite por risco, excesso de liquidez,
está acontecendo algo extremamente fora do normal. Entendeu? Por exemplo, se a gente teve nos Estados Unidos, a gente fala de uma economia cujo 70% do PIB é baseado em consumo. E como eu falei, 33%, teve um aumento de 33% da taxa de poupança, você vê que estão afetando menores empresas que estão nos Estados Unidos, que dependem disso. Porque essa redução de consumo diminui a recuperação dos pequenos e médios negócios e essa contratação de trabalhadores demitidos, né? Fica cada vez mais difícil. E dado que uma alta taxa de economia das famílias pode se tornar tal chamada armadilha da liquidez, que é um termo muito falado agora, que pode causar deflação, isso faz as pessoas guardarem ainda mais dinheiro. Mas uma curiosidade que eu não cheguei ainda no ponto maio foi o mês que mais teve falências no mercado americano desde a crise de 2007 a 2009. Olha como é que isso ninguém está falando, as pessoas estão extremamente... o mercado está perigoso e as pessoas não estão tomando conta disso. Mas, enfim, quando a gente pega empresas grandes como JCPenney, Neiman Marcus, a Hertz, que vem falindo, e no caso da Hertz, olha que interessante, a empresa faliu, e dado todo aquele processo de falência, os credores têm uma preferência de recebimento. E o que você acha que as ações vão acontecer? Vão falir, as pessoas querem se desfazer das ações. Pelo contrário, muitos investidores americanos pegaram aquele auxílio do governo por Covid e compraram mais ações da Hertz. Cada família recebeu $1.200, um checão que chegava pelo correio, já imaginou? E olha que estranho, apesar da Hertz estar falindo, houve um aumento da demanda por ações da Hertz, que falida, entendeu? Ao ponto de uma empresa falida, isso que eu estou enfatizando, tomou a decisão de fazer mais uma emissão de $1 bilhão em ações que teve demanda. As pessoas compraram, foi autorizado pelo SEC e esse dinheiro não ficou na empresa, foi simplesmente transferido da mão dos novos acionistas para os credores. Então você vê que as pessoas estão já assumindo um risco realmente fora do normal, ao ponto de poder dizer irracional, né? Como é que você vai comprar ações de uma empresa falida cujo dinheiro que vai entrar no caixa dela vai ser diretamente transferido para a mão de credores ao invés de ser usado na reestruturação da empresa? O que as pessoas estão esperando com isso? Realmente não vejo fundamento para esse tipo de busca por risco tão sem realmente estrutura e sem perspectiva de recuperação da empresa. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado. Está tendo, na minha opinião, uma irracionalidade aí de busca ao risco muito por esse excesso de liquidez criado pelos bancos centrais, que a gente tem que tomar cuidado, porque no momento que o investidor perceber se realmente isso está acontecendo, que essa irracionalidade tomou conta e o mercado tiver uma correção, pode pegar muita gente de surpresa. Porque, assim, na crise, e essa crise estão surgindo coisas realmente muito fora do normal, coisas nunca vistas antes, né? E aquele ditado que, poxa, se nunca aconteceu, não vai acontecer agora, a gente pode ser pego nas piores surpresas. Verdade. Bom, senhores, quero dar um puxão de orelha em vocês, tá? Eu recebi alguns comentários de que, legal, vocês sabem tudo do mercado externo, do mercado interno, tá tudo bem, mas onde eu vou investir? Aonde eu vou colocar meu dinheiro? Amigos, quero trazer aqui, então, 3 perguntas da nossa audiência, super qualificada, e eu quero que vocês tragam as respostas para elas. Vocês se importam? Vamos nessa? Vamos lá. Só mandar. Então, vamos lá. Vou jogar para o alto aí, quem pegar, pegou. Primeira pergunta do Marcelo Teixeira. Legal, acho que neste momento a Bolsa de Valores parece já estar um pouco alta. O que vocês acham dos fundos imobiliários? Não parece que está sendo formada uma boa onda com juros baixos para incentivar o mercado imobiliário no Brasil? Quem segura essa? O Marcelo Teixeira, de Joaçaba, Santa Catarina, terra muito boa. Essa eu jogo pro Cadu, que ele sabe mais do que eu de fundo imobiliário. Beleza. Vamos lá, pessoal. O que acontece? Certamente, os fundos imobiliários, a gente até fez esse comentário, né, quando a gente fez aquele podcast com o pessoal do Tegar 11, né, e fazendo esse apontamento, que a redução da taxa de juros ela é um incentivo, sim, para o setor imobiliário. O setor imobiliário está muito ligado à parte de financiamento. Uma outra questão que é interessante é porque a renda fixa está perdendo atratividade, né? A gente está com juros em 2,25
Se você pegar a poupança aí, ela vai dar menos de 2% no ano, e você tem uma vantagem que os fundos imobiliários, ele conta o rendimento, né? Ele tem aquela isenção de imposto de renda. E a gente tem fundos que têm distribuído aí 5, 6, 7, alguns até 8%, 9% em rendimentos ao ano. E em março a gente teve uma queda expressiva, né, do mercado de maneira geral, o setor imobiliário também acabou sendo afetado, e eu acho que tem oportunidade sim na mesa, né? Vou falar aqui mais diretamente, dar nome a alguns bois aqui, que o pessoal quer saber, né? Isso é que o povo gosta, Cadu. Vamos lá. O que a gente tem que olhar? Eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado em alguns segmentos. Por exemplo, segmento corporativo. Eu acho que é uma tendência que já vinha acontecendo e a gente pode ter uma aceleração nesse processo. Então, as empresas certamente vão começar a reavaliar a estrutura física delas. Eu acho que é uma nova tendência a gente ter as pessoas trabalhando em casa, grupos maiores de pessoas trabalhando em casa, isso está mostrando que dá certo. Assim como a gente faz aqui, tem feito o nosso podcast, né, utilizando essas ferramentas sociais, as pessoas têm feito reuniões dessa forma, então as viagens, né, corporativas, reuniões têm sido muito mais virtuais. Isso é uma tendência que vai acontecer. Então pode ser que no setor corporativo a gente tenha uma queda. Uma outra coisa que é interessante a gente olhar, quando a gente pensa, né, o mercado ele também está mudando, dando um incentivo maior para o comércio eletrônico. Então, quando você pensa no setor de logística, esse é um setor que pode ser beneficiado. Mesmo com o desaquecimento da economia, a gente vê o comércio eletrônico aumentando, então a procura por galpões logísticos, isso deve ser uma nova tendência, porque provavelmente mais empresas, quando a gente vai falar de shopping, por exemplo, pode ser uma dificuldade das pessoas retomarem no mesmo ritmo a estar dentro do shopping fazendo compra e ter uma preferência pela compra online. Então, o setor logístico é um setor que chama a atenção, que pode ser interessante investir. Outros ativos que têm contratos atípicos, né, são aqueles contratos que, se você rompe a locação, né, antes do período, você é obrigado a pagar 100%, né, do prazo restante. Então, eles são um pouco mais defensivos. Então, quando a gente olha para esses tipos de ativos, eles são interessantes. Agora, dando nomes aos bois, né? Um exemplo, tem um fundo que é o RECT 11. Ele é um fundo que tem 2 imóveis que são contratos atípicos. Um deles é um prédio que fica no Rio de Janeiro, para quem conhece aqui, na Avenida Ayrton Senna. Ele é um prédio que está quase 100% locado para Vivo. É um contrato atípico, ele hoje paga acima da média do metro quadrado da região, vai ter um reajuste a partir do ano que vem, mas ainda assim é um ativo muito interessante. O outro prédio corporativo deles é a sede administrativa da Vale, em BH, e tem 2 lajes corporativas em São Paulo, mas numa região que é super demandada, então é difícil você imaginar ali uma saída, bem diversificado. É um fundo interessante. Um outro fundo interessante de se investir, falando em Rio de Janeiro, a gente tem o HGRU11. Para quem conhece aqui, o HGRU11 é um monoativo, é um contrato atípico também, se eu não me engano, vence só em 2029, e é o prédio do IBMEC, que é a faculdade aqui na Barra da Tijuca. Então, assim, o IBMEC não vai sair, vai continuar lá, vai continuar pagando, é um fundo que paga bom rendimento. O Tegar 11 a gente já falou bastante, é um fundo híbrido que tem uma gestão muito ativa, então é um excelente ativo para quem já é cotista, né? Só para dar um exemplo, no mês retrasado pagou 1%, nesse último mês agora o pessoal que é cotista recebeu 1,25%. Provavelmente no mês que vem deve vir próximo aí da mesma linha de 1%. Então o mercado sim, de fundo imobiliário, ele chama a atenção, mas você tem que saber que segmento você vai estar aportando. Então, é bom a gente escolher os segmentos corretos. Tem que tomar cuidado que é um mercado volátil, então não é entrar achando que ali é uma renda fixa, que é garantia, tem que saber que tem risco. Então, é alocar um percentual que seja adequado e que seja adequado ao seu perfil. Em outros fundos também, existem alguns fundos que fizeram captação no ano passado, depois a gente pode até fazer esse estudo aqui e passar essa lista, que eles estão com muito dinheiro em caixa e também sofreram uma queda muito relevante, o que não faz sentido. Tem fundos que estão com 50%, 60% do patrimônio dele está em caixa, e ainda assim sofreram desvalorizações de 30%, 40%. Então, também são ativos que são interessantes para a gente olhar.
Maravilha, pô, que resposta completa, perfeita, show de bola. Bom, agora vou botar essa aqui na sua mão, hein, João? Quem mandou você fazer a gentileza para o Cadu? Vamos lá, é da Danúzia Teixeira, é do interior de Minas Gerais. Sempre ouço falar muito dos COIs, vírgula, vou explicar agora para vocês, né? Os certificados de operações estruturadas, vírgula. Os meus assessores me indicam vários, mas fico perdida no meio de tantos. Vocês teriam algum COI ou alguma área que pudesse ser lucrativa neste momento de pandemia? E aí, João, segura essa bronca agora. O COI é uma alternativa, né? Ele é uma operação estruturada onde tem um ativo de renda fixa e um de renda variável no mesmo pacotinho ali, né? E é uma forma, eu posso dizer, com um risco mais controlado para que o investidor possa participar, muitas vezes, do movimento do mercado de renda variável. Principalmente para aquele investidor que não tem muito, vamos dizer, um coração muito bem treinado para lidar com a volatilidade. O lado ruim é que são ativos que são ilíquidos, né? O ideal, para você vender no secundário, muitas vezes você pode ter prejuízo, então o ideal é você comprar para ficar até o final. Tem que olhar muito bem, entendeu? Saber o racional muito bem do ativo, ver se ele condiz com a expectativa do mercado, né? E saber que ele é longo, geralmente eles são de 2 a 5 anos, os COIs. Então, assim, tem muitos COIs bons, mas tem que saber selecionar muito bem. Eu, particularmente, eu gosto muito, acho que você tem que... Eu sou aquele cara que eu gosto de confiar na habilidade do gestor. Então, existem gestores aí renomadíssimos, e se eu fosse escolher entre um COI e um fundo de investimento em renda variável, eu, particularmente, eu prefiro confiar no gestor, na habilidade dele, na experiência, não só porque você tem uma maior liquidez nos fundos do que no COI, como também o gestor ele tem mais flexibilidade para se adequar às mudanças do mercado e aproveitar novas oportunidades que surgem. Mas lembrando que um fundo de renda variável ele tem mais volatilidade, então você tem que estar um pouco mais preparado psicologicamente para lidar com esse tipo de ativo e sempre pensar, às vezes, no mesmo perfil, né? Pensando no longo prazo, em ficar alguns anos com esse ativo na sua carteira. Show de bola. É um risco mais de um custo de oportunidade, né? Do que efetivamente um risco de perder o dinheiro, né? E acho que num cenário de inflação baixa acaba sendo uma opção razoavelmente, isso, muito, aspas, interessante. O COI, eu esqueci de dizer que o risco, você acaba trocando o risco mais do mercado para o risco de crédito, né? Porque a instituição financeira que está emitindo um ativo de renda fixa que está ali por trás, que é o que dá certa segurança, principalmente aqueles COIs que tem capital protegido, você está confiando na instituição financeira que está ali por trás. Então, isso é outro cuidado que tem que ter. Show de bola. Quer acrescentar alguma coisa, Cadu? Eu ia falar isso, porque uma modalidade que se tornou muito comum aqui no Brasil é exatamente essas emissões de capital protegido. Então, o que é interessante do COI é que ele permite você fazer uma diversificação da sua carteira, né? Para quem tem medo de risco, ainda não está acostumado, mas gostaria de conseguir ter alguma exposição ali em renda variável ou ativos internacionais, sem que a pessoa tenha que mandar dinheiro para fora, né? Então, ele te dá essa opção de ter um investimento que normalmente tem uma aplicação mínima baixa, normalmente a partir ali de 5 mil. Ele tem uma facilidade na questão tributária, porque já é retido na fonte, então você também, diferente para quem opera direto na Bolsa, né? Você não tem que ficar lá calculando imposto de renda, e te dá essa opção, né, de ter uma exposição em renda variável ou em ativos externos, né, em bolsas externas, índices externos, sem que você tenha que mandar dinheiro para fora e com o capital protegido, né? E só apontando essa questão que é importante, o risco fica sempre do emissor do título. Costumam ser bancos muito renomados, então a gente pode considerar aí risco baixo. Muito bem. Olha, tivemos um podcast bem didático hoje, hein? Nossos ouvintes não vão poder reclamar. E aproveite, você que está ouvindo o nosso podcast, nos prestigiando com a sua audiência, como eu gosto de dizer, mande aí sua pergunta, sua sugestão, sua dica, através das nossas redes sociais, macleod.com.br, pelo Instagram, MacLeod Partners, você
pode mandar também a sua pergunta, a sua dúvida e fazer o podcast com a gente. Muito bem, chegamos ao final. Muito obrigado, hein, Cadu? Valeu mesmo, até semana que vem. Valeu, Rafa. Um abraço aí. Obrigado, João. Grande abraço, até a próxima. A gente se vê, hein? Valeu, Rafael. Valeu, Cadu. Bom final de semana. Muito obrigado a você, especialmente, que esteve ligado com a gente. E, claro, quero que você compartilhe nas redes sociais, MacLeod Partners, o nosso podcast. Já estamos no Spotify, já estamos no Google Podcast, no Apple Podcast. Estamos também pelo Instagram, no instagram.com/MacLeod Partners. Enfim, espalhe bons conhecimentos para você fazer investimentos mais inteligentes. Eu fico por aqui. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Grande abraço. Tchau, tchau.